As ruas de Damasco foram tomadas pelos rebeldes armados e pela população que saiu às ruas para comemorar. Não houve resistência nem conflito. Os militares do exército tiraram a farda e colocaram roupas civis. E um avião, provavelmente levando o ditador Bashar al-Assad, partiu de Damasco. Pouco tempo depois, o sinal do radar foi desativado. Era dezembro de 2024. Uma ofensiva relâmpago derruba a ditadura de Bashar al-Assad na Síria após quase 13 anos de uma violenta guerra civil. Extremistas do Hayat Tahrir al-Sham, ou Organização para a Libertação do Levante, conquistaram uma área que inclui Alepo, a segunda maior cidade do país. O Hayat Tahrir surgiu como um braço da Al-Qaeda. Assad ficou 24 anos no poder. Isso depois de quase 3 décadas do governo do próprio pai, Hafiz al-Assad. A família Assad governou a Síria por décadas, mesmo sendo de uma minoria, alauíta. A ditadura juntou os alauítas a outras minorias e também aos sunitas, que é o grupo majoritário e que representa 70% da população síria. E com a queda do regime, foram justamente os sunitas, majoritários, que subiram ao poder. Mas embora tenha se passado tanto tempo, a transição foi até rápida, graças à mediação de outros países, conforme explicou o pesquisador Hussein Kalu quando da dissolução do regime Assad. Houve um processo negociado para a transição no poder. Isso ocorreu a partir de uma reunião entre russos, cátares e turcos, em que se acordou que o Assad deixaria o poder e o exército não empregaria as armas, o exército sírio. Se não tivesse ocorrido esse diálogo, provavelmente teríamos visto derramamento de sangue, mortes e combates. A ditadura sanguinária chegava ao fim, mas o futuro da Síria era incerto. O país estava devastado, mergulhado em conflitos internos. E no começo, o tom do governo pós-Assad era de uma suposta moderação e até de pacificação. Os rebeldes liderados pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham garantem que não vai haver revanche. Mas agora, menos de 3 meses depois, o país volta a vivenciar ataques contra minorias étnicas e religiosas. Na semana passada, depois de um levante de alauítas contra o atual governo, houve uma dura e desproporcional repressão nas cidades costeiras de Latáquia e Tartus, no noroeste da Síria. E é o que ocorre ali na costa mediterrânea, onde o regime jihadista, o Ahmed el-Shara é Al-Qaeda. Ele pode ter falado que se distanciou, passar um verniz de moderado, ele tem origem na Al-Qaeda. São jihadistas, eles estão matando pessoas aleatoriamente, mulheres, crianças, civis, idosos, pelo simples fato de serem alauítas. Muitos deles talvez nem apoiassem o regime do Assad. É uma tentativa de limpeza étnica. O Observatório Sírio para Direitos Humanos diz que mais de 1.000 pessoas foram mortas nos últimos dias. A grande maioria da mesma etnia de Assad, a alauíta. Alguns são arrancados de casa e executados. Há corpos pelas ruas. É um banho de sangue. Mas também há corpos dentro das casas. Outros são jogados no mar ou queimados. Numa entrevista à TV Globo, o porta-voz de uma associação alauíta na Europa denunciou uma limpeza étnica. Ele disse que está em contato com alauítas da região, que descreveram um cenário tenebroso, com derramamento de sangue e ruas cheias de cadáveres. Precisamos de uma intervenção internacional, talvez das Nações Unidas. A Síria é nossa pátria. Eles estão destruindo nossos templos sagrados, nossa cultura, nossa história, nossa identidade. Segundo ele, tropas do governo estão matando principalmente homens. Mulheres e crianças também não são poupadas. Algumas foram executadas. Outras são vítimas de abusos e escravizadas. As tropas também roubam dinheiro, joias e tudo de valor que encontram. O massacre já é tido como um dos atos de violência mais mortais desde 2011, quando começou a Guerra Civil. Vídeos com cenas violentas têm circulado nas redes sociais, mas nem todas as imagens foram verificadas. Um deles mostra homens fardados abrindo fogo contra pessoas desarmadas, prometendo purificar o país. Numa delas, homens são presos por forças do governo e obrigados a latir como forma de humilhação. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é:
o horror de volta à Síria. O que está por trás do novo massacre e quais as perspectivas do país fraturado que saiu recentemente de uma longa ditadura. Eu converso com Dani Zahreddin, professor de Relações Internacionais da PUC Minas. Ele lidera um grupo de pesquisa sobre Oriente Médio e Magrebe. Terça-feira, 11 de março. Professor, a gente conversa 3 meses depois da queda do Bashar al-Assad. E a população síria é composta por diversas etnias. A etnia muçulmana sunita, que é a majoritária, corresponde a 70% da população, mas nos 30% restantes há uma miríade de outras etnias. Então, antes da gente entrar no contexto do massacre e mostrar o que está acontecendo na Síria neste momento, eu vou te pedir para nos colocar na mesma página. De que etnias nós estamos falando, como é a correlação desses diferentes grupos étnicos? A Síria, quando ela foi formada, Natuza, ela foi formada por uma série de grupos minoritários e majoritários. Na presença dos franceses, que foi a força que vai ocupar aquela região logo após a Primeira Guerra Mundial, a França ela tenta transformar o que é a Síria atual em vários microestados. 2 estados para os sunitas, 1 estado para os alauítas, 1 estado para os cristãos e 1 estado para os drusos. Essas são as minorias principais que estão na Síria hoje. Esse projeto não funcionou. Na década de 1940, a Síria se torna independente, mas com um governo, um estado muito frágil e muito instável. De 1946 até 1970, mais de 10 presidentes passam pela Síria e vão sofrendo golpes e contragolpes. Muito em razão dessa, podemos falar assim, né, dessa luta intestina entre as forças políticas no Oriente Médio e as forças internas na Síria. A Síria é majoritariamente muçulmana sunita, mas possui minorias importantes, como os alauítas, os drusos e os cristãos. Os alauítas são uma descendência ali dos xiitas, eles são mais místicos, assim como os drusos. Os drusos também são uma minoria que está no sul, eu sou druso, que está no sul ali da Síria e no Líbano, e que também descende dos xiitas, mas que rompe com os xiitas. Os sunitas consideram drusos e alauítas homereges. Isso explica muita coisa. E cristãos? Por volta de 3,5% da população a 4% são de drusos, aproximadamente 10% ali cristão e 12%, 13% alauítas. E os alauítas, eles eram a minoria mais sofrida lá da Síria. Eram povos que viviam mais na área rural, não tinha muita inserção nas grandes cidades, que eram povoadas ativamente pelos cristãos, pelos muçulmanos sunitas. E na década de 70, então, o Hafez al-Assad, que é um alauíta, ele vai, num golpe de Estado, assumir o poder. E a partir daí, então, começa a história desta Síria, que terminou no dia 8 de dezembro. Os principais integrantes do governo Assad, muitos deles eram sunitas, havia cristãos, drusos e muitos alauítas também. Era um regime laico, que sempre foi visto como protetor das minorias religiosas da Síria, dos alauítas, dos cristãos ortodoxos, cristãos armênios e de outras denominações, e dos drusos também. Já a oposição, claro, sempre teve aquela oposição mais laica em Damasco e Alepo, mas a oposição armada sempre foi jihadista, com origem em grupos como a Al-Qaeda e o grupo Estado Islâmico. Então, sempre houve essa avaliação de que, uma vez derrubado o regime do Assad, haveria perseguição a minorias religiosas. E é o que ocorre nesse momento. A Síria, formada por um presidente alauíta, que faz uma composição com minorias sírias, principalmente os cristãos e os drusos, por receio e por medo da maioria sunita. Mas, ao mesmo tempo, o próprio governo do Hafez al-Assad e, posteriormente, do Bashar al-Assad vai ser muito duro contra a maioria que é sunita. Você é de origem drusa. Conta pra gente brevemente a sua história, a história da sua família. Os drusos são uma minoria religiosa
que nasce no Egito por volta do ano 1015 depois de Cristo, e ela traz muitas diferenças do xiismo e do sunismo, né? Os drusos, eles acreditam em reencarnação. Os drusos não precisam de rezar 5 vezes ao dia, porque para os drusos a conexão com Deus ela é constante, direta. Então, é uma fé que tem muita influência do judaísmo, do islamismo, do cristianismo, do hinduísmo e do budismo. Então, é uma perspectiva muito diferente. Eu sou druso libanês. Os drusos estão, na sua maioria, no Líbano e na Síria. A gente também encontra muitos drusos em Israel. É uma minoria muito importante em Israel. Na América Latina, nos Estados Unidos também existem comunidades drusas. Eu nasci na África, né? Meus pais libaneses, meu pai trabalhava na Libéria. Começa a guerra na Libéria, nós vamos para o Líbano. Começa a guerra no Líbano, a guerra civil no Líbano, nós viemos para o Brasil. Mas não existem, assim, igrejas drusas, né? Existem casas drusas que recebem, né, a comunidade. É uma fé secreta também. Não existe conversão no drusismo, então tem um elemento de etnicidade muito forte. E por isso que é tão complicado pensar a relação do governo sírio atual com os drusos, porque os drusos, assim como os alauítas, têm um medo existencial de que algo possa acontecer com eles, né, em razão do governo que está na Síria hoje. E quais as principais diferenças entre drusos e alauítas? É interessante porque eles são muito próximos, mas não, alguns até dizem que os alauítas e os drusos seriam uma religião só. Mas os alauítas têm uma fé muito forte no genro e primo de Maomé, que foi o Imam Ali, não é? Para eles, Imam Ali foi mais importante do que o próprio Maomé. Isso para os alauítas. Já para os drusos, o mais importante é aquilo que eles chamam de fé do Tawhid, né? E isso nos aproxima muito da fé judaica. Significa no unitarismo, significa a fé em um Deus único, né? Que é o mesmo Deus dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Mas existe uma adoração única a Deus. E no caso dos alauítas, a posição de Ali, né? Que foi aí, né, praticamente o primeiro imã dos xiitas, ele é muito importante para os alauítas. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Dani. Eu queria entrar um pouco mais, já que você nos colocou nessa mesma página dessas diferentes etnias e também nos grupos minoritários, e também citou o Bashar al-Assad. Eu queria te pedir para nos explicar como uma aliança sobretudo entre minorias, mas não só, foi essencial para manter o Assad no poder durante tantos anos, e como a relação entre essas minorias e a maioria sunita tem um histórico de tensões, porque o que se vive hoje na Síria não é uma novidade, né? Mas a história é feita de massacres e a gente está aqui falando de mais um. Exatamente. A questão é que desde Hafez al-Assad, pai do Bashar al-Assad, havia um medo existencial de alauítas, de cristãos e de drusos com relação aos sunitas. E agora é claro, uma parte dos sunitas apoia também o Hafez al-Assad. Então, o que esse pacto significou? Significou que o Hafez ele vai fortalecer os alauítas, os cristãos, do ponto de vista econômico, nas academias militares. Então, a quantidade de oficiais militares que eram cristãos, alauítas e drusos vai ser muito maior do que os próprios sunitas. Na atividade econômica, eles vão também abrir espaço muito para os alauítas e para os cristãos. Então, existia essa relação muito, muito forte, né, entre eles. Em 2000, quando o Bashar al-Assad assume o poder, eu estava na Síria. E foi muito interessante acompanhar o discurso de posse dele, porque a todo momento, na televisão, lá na Síria, tentava se mostrar como que o seu governo era um governo
que respeitava a diferença religiosa e étnica. Então, ele discursava e entrava um Sheikh druso, e também falava, e entrava depois um Sheikh alauíta, entrava um Sheikh islâmico, um padre cristão, um curdo, e todos falando da unidade da Síria. Mas, na realidade, Natuza, essa unidade ela foi forjada com um exército muito repressivo, um exército que teve nos seus mais altos escalões, né, a presença de oficiais, generais, coronéis muito fiéis ao Bashar al-Assad. O massacre da cidade de Hama, na década de 80, acho que 82, revelou também como que esse Estado ele foi aparelhado para poder conseguir a unidade a partir do medo e da repressão e da tortura, né? Então, por um lado, as minorias elas se sentiam seguras, mas, por outro lado, a minoria se via numa condição muito complicada. E é como você disse, hoje, o que acontece na Síria? Para os alauítas, esse novo governo sírio vai ser o algoz de novo. E para os sírios, os alauítas, principalmente, representam toda a memória de repressão, de morte e tortura que foi o governo Bashar al-Assad. E isso é próprio de conflitos minoritários, identitários, que geram tanta dor e tanto sofrimento, porque é um medo existencial que vai perpassar por essas minorias todas. Esse massacre recente, professor, se deu, segundo o governo, porque havia um levante de uma minoria. Esse levante, de fato, estava acontecendo? Estava sendo gestado? Sim. Existiam grupos alauítas que eram pró-Assad, que começou a atacar forças do governo sírio, principalmente do HTS, e que vai gerar a resposta do governo, né? Bashar al-Assad foi deposto em dezembro pelo grupo HTS, que já foi ligado a duas organizações terroristas, a Al-Qaeda e a Frente al-Nusra. O ex-comandante do HTS e hoje presidente da Síria, Ahmed al-Shara, disse: "Vamos continuar a perseguir os remanescentes do regime, que querem continuar a opressão e a tirania, aqueles que cometeram crimes contra a população e ameaçam a segurança e a paz. Eles serão submetidos a julgamento." O governo diz que o exército fazia uma operação em Latáquia quando foi atacado e respondeu com um envio maciço de tropas. Os alauítas negam essa versão do governo. Então, existe sim uma tentativa de desestabilização dessa Síria. Agora, como que a gente pode interpretar isso? Então, eles querem, será, derrubar esse governo? Não sei se conseguem derrubar o governo, mas isso pode ser uma tentativa de reforçar ou de cacifar melhor a posição e a condição dos alauítas para que eles tenham, né, uma posição diferente nas discussões sobre a nova Constituição e sobre a distribuição, né, política, do poder político na Síria. Então, sim, houve um movimento de levante contra o governo. A resposta que o governo dá, ela é uma resposta muito agressiva, quase que incontrolada, e isso que gerou o problema maior da morte de quase 1.000 pessoas, ou mais de 1.000 civis, em tão pouco tempo na costa ali de Latáquia. Como é que esses civis foram assassinados? Hoje a guerra, ela também é muito da imagem, né? Essa guerra de quinta geração, ela é muito feita pelo discurso, narrativa e imagem, mas as imagens que a gente recebe são de famílias mortas, de casas incendiadas, de representantes ou de soldados do HTS gritando cânticos, né, contra os alauítas. Um porco para os muçulmanos é o animal mais sujo que existe. Então, quando você chama alguma pessoa de porco, né, significa que você é o que existe de mais sujo no mundo. Então, os cânticos contra os alauítas é chamá-los de porcos, né? Vamos acabar com os porcos. Entram nas casas, matam as pessoas, queimam as casas. Tropas do governo estão matando principalmente homens. Mulheres e crianças também não são poupadas. Algumas foram executadas, outras são vítimas de abusos e escravizadas, disse Mert ao Fantástico.
As tropas também roubam dinheiro, joias e tudo de valor que encontram. Alguns são arrancados de casa e executados. Dizem que estão sendo alvo de limpeza étnica promovida pelos radicais de vertente sunita que tomaram o poder em dezembro passado. Segundo o Observatório dos Direitos Humanos da Síria, mais de 1.000 pessoas já morreram em 4 dias, 750 delas civis alauítas. Então, é típico do que aconteceu na Bósnia-Herzegovina, é típico do que aconteceu em Ruanda, é típico de um conflito minoritário identitário, né? E isso revela como que é difícil lidar com essas feridas da guerra civil síria, essa guerra que começou em 2011. Né? O porta-voz da Federação Alauíta, que fica na Europa, defendeu uma intervenção internacional na Síria. Eu queria entender se você vê espaço para uma intervenção internacional lá neste momento e se você considera que o país pode voltar ao cenário de guerra civil. Porque, pelo que você me falou agora, talvez eles nunca tenham saído, né, dessa situação de guerra civil. Verdade. Foram 3 meses de acomodação das forças políticas e de avaliação dessas outras forças que não praticavam mais de maneira tão central a política, de como que eles poderiam atuar, né? Então, eu vejo, sim, a possibilidade da guerra civil voltar, mas ela é bem menor em razão do papel que a maioria sunita tem hoje, daquilo que foi assinado com os curdos hoje, o interesse que a Turquia tem na estabilização da Síria e também de como que os sauditas querem que a Síria também se torne um país mais estável. Agora, uma intervenção internacional eu acho difícil. O que pode ser provável é a presença de uma força turca, como já aconteceu na província de Idlib. O HTS ele vai controlar essa província até agora, né? Foi a única província na Síria, junto com os curdos, que o governo não conseguia entrar. E ali existiam forças turcas monitorando aquela região. Segundo o representante alauíta ouvido pelo Fantástico, combatentes de vários países, como Iraque, Chechênia e Afeganistão, estão participando dos confrontos e colaborando com os radicais sunitas da Síria. Os radicais sunitas consideram os alauítas hereges. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou que o governo interino da Síria deve investigar e punir rapidamente os responsáveis pelo que chamou de execuções sumárias com bases sectárias. Os Estados Unidos e a Rússia pediram que o Conselho de Segurança da ONU se reúna a portas fechadas para discutir o assunto. Na capital da Síria, Damasco, centenas de pessoas foram às ruas protestar contra a violência nas cidades costeiras da Síria. Os manifestantes pediram uma Síria livre, construída por diferentes grupos. Mas uma força multinacional mais ampla, nesse momento, eu vejo que é mais difícil, sabe? E a gente está falando de um país que se tem como muito importante para um equilíbrio de forças na região. Acho que fica faltando pedir para que você nos explique que equilíbrio de forças é esse, porque você citou os turcos que têm esse interesse, os sauditas que também têm interesse. Por que tanto interesse na manutenção de uma certa estabilidade? O que nós conhecíamos do Oriente Médio até o dia 8 de dezembro era a disputa entre o eixo da resistência de um lado, né, e o eixo conservador, né, de status quo do outro. Quem que era o eixo da resistência? Era Iêmen, Irã, Síria, as milícias do Iraque, o Hezbollah no Líbano. Esse crescente xiita era uma força de contraposição a um outro eixo conservador formado pela Arábia Saudita, pelos países do Golfo, por Israel, por Egito. Então, quando nós temos o fim dessa Síria, a Síria era como se fosse uma força de conexão entre o Irã e o Líbano. A principal força proxy que pressionava Israel era o Hezbollah.
E aquilo que saía do Irã, passava pelo Iraque e chegava na Síria, entrava no Líbano. Quando evapora, né, o governo do Bashar al-Assad, evapora esse corredor que alimentava ali o Hezbollah. Isso muda todo o panorama da região. Isso traz novas oportunidades para a Arábia Saudita, para Israel, para a Turquia. A Turquia começa a ocupar espaços deixados pelo eixo da resistência. A Israel, que hoje ocupa não só a buffer zone ali do Golã, ocupado na guerra de 67, mas avança, né, nas províncias de Quneitra, dentro da Síria, em Deraa, dentro da Síria. É um quadro completamente novo. A Síria representa um espaço essencial para o Oriente Médio que vai existir daqui a pouco. E por isso que todos dobram a aposta ali, sabe? Então, quando os sírios, os israelenses falam, não toquem nos drusos, que senão nós vamos invadir mais ainda a Síria. Quando os turcos falam, o PKK não pode atuar na Síria, porque senão nós vamos invadir a Síria também. Isso tudo revela o papel que essa grande Síria, né, no imaginário ali dos árabes do século XIX, do século XX, papel dela para a região, para o mundo árabe, para o mundo muçulmano. Então, quem não quer que esse governo continue? Com certeza o Irã não quer que esse governo continue, ele quer um governo pró-Irã. Quem quer que esse governo continue? A Arábia Saudita, Jordânia, Egito, porque eles não querem um governo pró-Irã, né? Israel, ele não quer um governo pró-Irã, mas ele tem medo dos jihadistas islâmicos que fazem parte desse governo também. Então veja como que é complexo esse quadro e como que a Síria é importante para as relações internacionais do Oriente Médio. Você citou PKK, que é uma organização curda que atua contra o Estado turco porque quer independência, quer um Kurdistão autônomo e independente da Turquia, é isso? Sim. Inclusive, o líder do PKK já pediu para que todos entreguem as armas, que a resistência agora seja pacífica e que busquem um acordo de paz. Então veja como que o cenário mudou completamente, inclusive com os curdos, né? Eu acho que isso teve impacto também na desmobilização das forças democráticas sírias, curdas, dentro da Síria, a favor do governo sírio, e isso vai mudar muito também a relação dos turcos com os curdos na Turquia. Professor, muito obrigada pela explicação. Não é simples explicar algo tão complexo assim em poucos minutos, mas acho que a gente chegou próximo, pelo menos, disso. Obrigada. Eu que agradeço, um prazer imenso estar com você, viu, Natuza? Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.